Pessoal, aqui com vocês. Fico muito feliz por ser espírita e por desfrutar, dessa esperança. Eu sou Miguel, nós vamos falar sobre o espiritismo, mas antes vamos refazer a nossa conexão com Jesus através de uma oração, que é a nossa mensagem de confiança no nosso Mestre, não é? Então vamos fechar os olhos. Querido Jesus, que trabalha por nós desde sempre, irmão maior, te pedimos nesse momento a tua presença entre nós, criaturas em jornada evolutiva, confiantes na luz que tu nos traz todos os dias, agradecidos, e também ao nosso Deus Criador, o nosso Pai, que nos dá todos os dias a certeza de que a vida é boa, de que a vida continua para a felicidade. Muito obrigado por este momento, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Primeiramente, eu tinha planejado falar sobre a esperança, mas eu vou continuar dentro do planejamento, justamente porque nós vamos referenciar, é claro, a saída do Divaldo Franco, deixando o seu corpo cansado para ir ao mundo espiritual definitivamente, porque ele sempre viveu entre os dois mundos, não é? Como um médium que foi missionário. E é claro que nós precisamos, sim, homenagear e entender um pouco da importância da sua passagem pelo planeta, né? Dentro da minha compreensão, é claro, que fui muito ajudado e sou ainda ajudado pelas mensagens do Divaldo Franco. Vou mostrar aqui para nós e aqui também para quem estiver ouvindo. Peguei aqui uma revista que é a Presença Espírita, com André Trigueiro, que é um jornalista muito conhecido, que é espírita, e o Divaldo Franco. O Divaldo Franco profere conferência na ONU. Ou seja, se o espiritismo tivesse papado, o Divaldo Franco seria um dos nossos cardeais, não é? Mas ele foi um papa moral, que é a hierarquia do espiritismo, a gente sabe, assim como a gente viu no nosso lar, não é? Que os espíritos de luz, quando procurados, se ajoelhavam agradecidos pela oportunidade de ajudar. O Divaldo Franco, eu separei aqui também um outro livro para dar uma mensagem depois, que é Iluminação Interior, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, bastante profunda, psicológica, cirúrgica nas nossas necessidades de espíritos quando estamos desencarnados, almas quando estamos ocupando um corpo físico, como definiu Allan Kardec, necessitados de regeneração, ou seja, de corrigir a nossa rota o tempo todo, né? Se nós andamos num automóvel que tem um dos pneus mais cheio do que outros, a direção fica mais difícil de controlar. E nós somos um pouco assim, porque nós sofremos muitas influências em nossas reencarnações. E tudo se interliga na filosofia espírita pela misericórdia de Jesus, ao chamar os espíritos mais amadurecidos da época de codificação do Espiritismo, que foi lá no século XIX, com a presença de Allan Kardec encarnado e outros tantos chamados para compor um espírito de verdade. As reencarnações são solidárias. Significa que virtudes e ainda imperfeições pesam sobre os nossos ombros. E o Divaldo Franco foi um dos chamados. Não existem coincidências, não é? A gente falou do desencarne do Papa Francisco, não faz muito, não é? E nós vemos lideranças que trouxeram a escadaria de luz com um degrau construído numa fase de transição planetária bastante caótica no plano de provas e expiações, porque a sombra se inquieta com a presença da luz, reage diante, não é, do farol iluminador, dos umbrais, dos planos espirituais mais profundos, aonde a misericórdia de Jesus sempre chegou e sempre chegará, e ele usa também os seus missionários para que se faça
o progresso, a evolução constante. E aí, nesta transição planetária, o Divaldo Franco foi uma ponte, como disse também, inclusive, não é? Já que Jesus falava sobre um só rebanho e um só pastor, a unificação das suas ovelhas, mesmo que cada um tenha a sua forma de religiosidade, construir pontes, como já disse o Papa Francisco, e continua dizendo, né, agora o Papa Leão XIV, para o Espiritismo amadurecer figuras como a de Chico Xavier e a de Divaldo Franco, no Brasil, vai levar um tempo. Então a ausência física do Divaldo Franco vai nos trazer para nós espíritas, convictos do Espiritismo, mesmo diante do mar de dificuldades que nós temos em superar essa sombra de desafios, de orgulho, não é? De reacionarismo, mas responsabilidade. De tentarmos manter o nível que foi o desafio dos primeiros apóstolos, quando Jesus, que já era a segunda revelação da obra planetária, depois de Moisés, veio para nos trazer mais consciência da religiosidade e não pôde destruir, né, todas as convicções, dizendo que o céu e o inferno eram passageiros e eram internos, mas teve que falar por parábolas devido ao grau nosso de amadurecimento da época, porque é certo que nós já estávamos encarnados neste mundo de provas e expiações já há algum tempo, mesmo que o nosso nascimento oriundo da vontade de Deus seja distante, pode ser até de outras estrelas já não mais existentes, nós estamos em casa na Terra. Esta é a nossa casa. Nossa casa é o presente, é onde nós estamos. E Jesus, então, num planejamento astral, desceu do céu, foi formado em corpo físico, manifestou-se para que as pessoas o vissem, convocou 12 apóstolos, dividiu-os e os espalhou pelo planeta para que eles pregassem aqueles que tivessem ouvidos de ouvir. E dizia, se as pessoas rejeitarem, bate o pó da sandália e vai embora. Não fica com aquela energia ruim das pessoas que não estão preparadas para isso, não é? Porque nós temos, na cultura espírita já esclarecido, que a nossa evolução se aperfeiçoa em duas asas. A asa do amor e a asa da inteligência. Quer dizer, para compreendermos o amor, nós precisamos amar. Não basta compreender, e São Paulo disse isso, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tenho amor na prática, né? Se eu não sei perdoar, se eu não sei tentar compreender o ponto de vista do inimigo, que amar os inimigos é mais difícil, não tem mérito amar apenas os amigos, aqueles que nos amam. E a outra, né, a asa do espírito é a compreensão científica do universo, a inteligência, né, a engenharia reversa, na verdade, que nós estamos fazendo através da tecnologia. O Einstein, um dos cientistas mais conhecidos do século XIX, que chega, né, para nos trazer o início da tecnologia através da física quântica, da compreensão melhor do átomo e da energia atômica, admirava a natureza porque ele enxergava Deus nela, ele não era negacionista. Então ele fazia a engenharia reversa, ele via o que acontecia e tentava transformar em tecnologia, em provar na física, né? E cada vez mais ele se surpreendia com a grandeza da engenharia do universo, que tem uma causa de todas as causas, a inteligência suprema, que é Deus. E Deus nos deu a liberdade de crescermos através dos nossos próprios caminhos, através do livre-arbítrio. E muitos dos nossos irmãos ainda hoje estão decididos a agir negativamente, infelizmente. Com poder, né, com força, com auxílio, né, de outras criaturas subjugadas pelas sombras, que o Espiritismo já sabe muito bem que não é um inferno eterno, mas que são umbrais tenebrosos, difíceis, escuros. E lá, as tentações, que ficou metaforizado, né, quando Jesus foi ao deserto, né, e que lá um ser considerado, né, do mal tentou Jesus oferecendo para ele, né, o mundo. E foi aí que Jesus disse: eu venci o mundo. De que vale ao homem vencer o mundo, né, ter o mundo, né, e perder a sua alma, né? De que vale ao homem ganhar o mundo, ou seja, tudo aquilo que é poder, que é e perder a sua alma. Mas
sabemos, não é, que a encarnação nos traz um biombo, né? E a gente sabe também que o nosso inspirar vem do fluxo de pensamentos que estão no ar. E quando eu cheguei aqui, eu vi um biombo ali, me chamou a atenção, e eu não sabia por quê, mas agora eu sei, porque eu precisaria usar essa palavra. Biombo do passado, né? Biombo, aquela cortininha, né? Que separa nossas vidas passadas, os nossos hábitos, as nossas criações positivas ou negativas. Tudo isso o Divaldo Franco, com a Joana de Ângeles, navegou com a força da ação caridosa na Mansão do Caminho, com o ataque das sombras. Com um ataque do mesmo tipo e até mais difícil, porque Jesus já era muito mais antigo como espírito, e na mesma posição de Jesus, quando ele trouxe os apóstolos para perto de si, estão, e eu atribuo isso, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos que raramente se formarão na Terra sem um trabalho primoroso e temporal de construção de fé. Então os irmãozinhos que estão aí usando essas energias negativas para fazer guerras, para fazer genocídios, não é? Não sabem o que fazem. São novos Herodes, novos Césares, né? Novas pessoas que terão que fazer a sua jornada em outros planos, infelizmente para eles, né? Jesus lamentou-os e assim, não em sobressaltos, mas por misericórdia, passo a passo, momento por momento, nós chegamos à revelação espírita, que é, então, um revigorar. Veja como Deus trabalha com misericórdia, porque veio Moisés, após toda a construção do Velho Testamento, trouxe os 10 mandamentos. Foi necessário um pouco de disciplina, mas por imposição ninguém aprende, infelizmente, né? A gente só aprende quando a dor bate, né, na nossa alma e nós precisamos mudar por necessidade, por cansaço. É inacreditável para muitos achar que alguns espíritos ficam séculos no mal, agindo na esperança de domínio, e não acreditam na existência de Deus. Porque Deus é tão grande para o orgulho dessas pessoas que os sentimentos negativos fazem com que eles prefiram sentir-se soberbos diante, né, da própria imortalidade que já sentiram, no plano físico, no plano espiritual. E desafiam, né, até que Deus realmente coloque os limites. Então, na primeira revelação de Moisés, a segunda, a presença de Jesus e os apóstolos imperfeitos que eram, escolhidos, né, pela humanidade, foram semear raízes de cristianismo, semear sementes, né, para que se tornassem raízes e árvores frutíferas do cristianismo. E reencarnaram ainda, e reencarnam neste plano. São Pedro, São Paulo, né, os outros apóstolos. Então, na necessária semeadura do Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, o Espiritismo, o planejamento da figura da chegada de Chico Xavier ao Brasil, e na mesma época de Divaldo Franco, não está nem um pouco, né, longe de um planejamento qualificado e minucioso, mas também no livre-arbítrio, porque eles poderiam falhar. Divaldo Franco, por pouco, né, não se jogou de uma ponte lá na Bahia, obsidiado, assediado, né, e aí todas as vezes que ele superava as sombras, e ele conta das histórias no YouTube, ficarão, né, e disse isso também num texto que escrevi para tentar lembrar de tudo que nós poderíamos falar em meia hora deste espírito que com 98 anos, que foi recebido com festa no plano espiritual com certeza, né, trouxe humanamente, bem diferente também da humanidade de Chico Xavier, que era mais calmo, mais bonzinho, não é? Que raramente, né, saía né, do prumo, algumas vezes, se conta, quando o avião ia cair lá, que ele ficou com medo e tal. Divaldo não, Divaldo era mais humano. Semeador. Semeador e também brigava, né? Quando usava de ironia, se fez de cego no aeroporto, porque a pessoa queria brigar com ele. Quando ele era jovem, rasgaram o sapato dele, né? E ele, né? Então, quer dizer, ele mostrou que é possível ser um espírito humano, né? Ele não foi pai de filhos físicos, mas teve mais de 400 filhos. Nunca deixou os cabelos brancos, não é? Ou seja, tinha a sua vaidade como ser humano.
Então isso tudo vai ficar agora no seu legado, porque será muito raro que alguém tenha, né, na humildade que se deve ter no exercício da mediunidade, a condição, né, de uma psicografia de Chico Xavier ou de Divaldo Franco logo. Né? Se isso começar a aparecer, tem que desconfiar, porque vão aparecer os oportunistas dizendo que receberam Divaldo Franco e ele está bem, e está nos, né? E aí começa, né, a descrença, né, do charlatanismo, porque a gente não compreendeu nem a sua obra, nem já quer saber o que está acontecendo lá. A do Chico? A do Chico não sabemos ainda, né, Luciana? Então, isso era uma questão também que ele sempre falou com firmeza, né, para a gente ter humildade nessas questões. E também que a sua própria existência já estava sendo prorrogada, assim como a do Chico Xavier foi prorrogada, porque Deus trabalha em nós. Né? Então quem será, né, que vai? Emmanuel está reencarnado no Brasil, ok. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, ok. Né? Nós somos acolhedores, nós irradiamos, né, a bondade, nós recebemos as pessoas, mas o resto do mundo também é de Deus. Né? O mundo não tem fronteiras espirituais, né? Tem fronteiras materiais por uma questão da nossa humanidade ainda belicosa, guerreira. Eu conversei 2 vezes na fila, né, com o Divaldo Franco. As duas vezes que ele veio aqui e nunca mais esqueci. A primeira vez eu tinha 20 anos de idade, ainda não estava bem firme no espiritismo, ele estava no ginásio Pedro Carneiro Pereira, e eu peguei um folhetinho que tinha lá, ele não me conhecia, nunca tinha me visto, né? E eu já era músico. Aí eu fui lá pedir para ele assinar para mim, ele disse, não posso assinar, não sou artista. Nunca me viu. E não me assinou. Mas eu não fiquei chateado, né? Achei bem correto. E a outra vez que eu o encontrei foi lá no Pavilhões da Festa da Uva, já sabendo que ele não assinaria um panfleto, eu comprei um livro, né? E eu levei o livro, tenho lá a assinatura dele, e levei um CD de presente que se chama Exilados, que era um grupo musical que eu tenho, baseado também na doutrina espírita um pouco, né, inspirado, e perguntei se ele aceitava. E ele aceitou o presente, né? Então ele aceitou, né, a minha música e guardou lá na Mansão do Caminho, em algum lugar, está lá abençoado. Que foram as 2 vezes que pudemos estar perto, né, de uma pessoa que abriu mão da sua vida pessoal por nós também. Né? Porque quem de nós deixa de ver a novela, muitas vezes, né, para sair e atender e receber um bebê na porta e adotar como filho? Né? Muito poucos, né? Muito poucos mesmo. Existem, é claro. Agora, a gente pensa também que não podemos salvar a humanidade. Precisamos nos salvar primeiro, porque você não pode dar o que não tem. Eu tenho visto isso, né, e falo por mim. Né? Eu não acho correto em nenhum momento usar o dom da palavra com hipocrisia. Né? Então, todas as vezes que eu me lembro que em casa ninguém me escuta, aliás, as palestras, e o Haroldo Dutra Dias disse que ele tem que conviver com as próprias palestras. Né? Então, o que o santo de casa não faz milagre. Imagine, né, o Miguel de casa, então, que de santo não tem nada, né? E imagine nós todos, não é? Por isso que essa maravilhosa doutrina espírita respeita também a vontade de nós estarmos numa direção consciente e raciocinada de construção diária de fé, de vontade e de amor. E que se Jesus, né, foi com extremo drama para quem o conhecia naquele momento, e que a fé se fortaleceu nos apóstolos porque eles ficaram na responsabilidade, né? A gente sente um pouco isso, né, quando um familiar parte, né, que é aquele âncora da família, né, seja na família, seja em alguma empresa, seja... E você precisa, né, ser forte, não tem saída, não tem mais a quem se dirigir. Né? Minha avó, meu tio, meu avô, meu conselheiro, né? Eu me refugiava sempre no meu avô, o padrasto, que ele era, né, o padrasto da minha mãe, casou com a minha avó. E eu, como já nasci meio rebeldezinho, né? Então todas as vezes que eu era contrariado, eu fugia pro meu avô. Eu vinha aqui, né? Ele tinha uma barbearia aqui subindo a Rio Branco, né?
E lá na barbearia ele me aconselhava, assim, ele fez a primeira vez, fez a barba em mim, era um querido, tinha uma pedra mecânica que ele vendia, tinha uma dúzia de relógio em cada braço, fazia os cambalachos dele lá, desencarnou e continuou a vida, né? Então, e depois, né? Depois do meu pai, depois... Mas onde está o Deus, né? Onde está? A gente não pode simplesmente, e é por isso que o espírita tem essa certeza dentro de si, de que nós não podemos nos apegar no que é externo. E claro que vamos ficar carentes, nesse momento, como eu disse, da renovação das mensagens do Divaldo Franco, porque eu concordo com o que se diz, que uma psicografia oriunda dele vai ficar à mercê de muita preocupação, né? Assim como Chico Xavier. Então, o que nos resta, usando a tecnologia, é um monte de palestras, um monte de livros psicografados pela Joana de Ângeles, um monte de histórias que ele conta. Mais de 600, né? E não é fácil, não, né? A gente não consegue escrever uma página, não, tu imagina, né? Ele conta, por exemplo, que ele estava, o plano espiritual, portanto, ele é rígido quando há aquiescência, quando a gente aceita, né? Divaldo Franco estava gripado numa palestra lá, 90%, e pensava em adiar a palestra, né? Depois de ter viajado, e apareceu a Joana de Ângeles para ele, e ele, naquela brincadeira dele, achou que estava desencarnado. Perguntou para ela, eu morri? Né? Ela disse, não, tenta passar pela janela. Né? E aí ele disse, eu não posso fazer a palestra, não estou bem. Né? Você não está vendo que eu estou aqui quase morto? Ela disse, eu estou 100% morta e estou aqui. Portanto, né, recomponha-se e vamos para lá. E ele foi, né? E ele foi. Então ele contava essas histórias engraçadas, ele via, né, às vezes, e ele brincava com a própria vaidade intelectual também, porque teve um momento que ele conta que ele foi fazer uma palestra e não entendia muito bem do assunto, em outra língua, e o mentor não ajudou ele, e ele começou a falar o que ele não sabia, né? No momento, depois, mesmo dentro da palestra, ele foi corrigido. Daí ele disse, olha, isso é para você saber que você não sabe tudo, que você tem que ter humildade, com humor, com alegria, diante da dificuldade, cercado de miséria lá na Mansão do Caminho, das pessoas pedindo, né? E de ingratidão também. Ele conta de um menino que, ingratidão e também desafios muito grandes. Nós tivemos, e nós temos que referenciar e falar do Divaldo Franco, portanto é muito fácil, nós temos que entender que isso para nós é um farol distante, é claro. Nós não seremos nem nesta e nem na outra vida, porque são espíritos que já estão bastante avançados na questão, né, da aproximação do sistema, da direção do universo para este plano. Né? Estão gabaritados, né? Como? Já estão gabaritados. Gabaritados, exatamente, no sentido de que eles trabalham há muitas encarnações. Ele cita que eles foram à França visitar o mosteiro, e ele que tinha criado o mosteiro lá no século XIX, XVIII, XVII, ele como sacerdote, né? Não é por acaso também que a Joana de Ângeles se apresenta como uma freira, Sempre freira. né? Se Deus é a ciência, se Deus é pai, a inteligência suprema, né? Eu sou formado, sou profissional de marketing. No marketing, as pessoas calculam. Se eu quero vender uma bicicleta, eu vou calcular como é que eu vou vender aquela roda, como é que eu vou chegar na cabeça. Se eu quero vender a Coca-Cola, a garrafa da Coca-Cola, a lata da Coca-Cola não é vermelha por acaso, né? Não existe acaso, tudo é calculado. A determinada cor, o amarelo vai influenciar na cabeça do consumidor que vai comprar. Ainda mais hoje com a inteligência digital. Nós achamos que Deus não sabe técnicas de marketing, né? E Joana de Ângeles aparece como uma freira. Por quê? Se nós somos espíritas, não é? Então, quer dizer, porque é um só rebanho e um só pastor. É claro que nós não somos mais católicos, nós já fomos, eu já fui batizado, casei, né? Deixei de ser católico quando eu descasei, né? Porque o divórcio não é aceito pela Igreja Católica. Mas não deixei de ser um cristão. E assim, é um só rebanho e um só pastor. Divaldo Franco, eu acho que não sei se foi aqui, eu contei em algum outro lugar, vocês viram também, todo mundo viu, quando desencarnou o Papa, no meio espírita, visitou o Papa Francisco, apertou a mão do Papa, uma fila de presidentes, reis, embaixadores, né? E o Papa Francisco ficou apertando a mão do Divaldo mais tempo, a fila parou, mais tempo do que um presidente americano. E o Divaldo imediatamente enxergou, né, São Francisco de Assis e Santa Clara ao lado do Papa Francisco. Né?
Depois ele explica que eram 200 criaturas oriundas, né, enviadas por Jesus, porque Jesus continua enviando, né, mensagens. Enviou os 12 apóstolos, que fizeram seu papel, né? São Paulo, que era violento, desencarnou violentamente também, né? Porque não foi por acaso. Tem um filme, aliás, na Netflix sobre São Paulo, bem legal, né? E assim, cada um viveu o seu momento. Reencarnaram e continuaram reencarnando e fundando e refundando. Então, quer dizer, quando veio o Espiritismo, trouxe, né, esse apostolado para o Espiritismo de muitos, mas se nós não observarmos com humildade aquilo que já foi dito no início, né, não começar a querer inventar e reinventar aquilo que já é clássico, consolidado, não precisa reinventar a roda, logo, né, assim como aconteceu com o catolicismo, o Espiritismo vai começar também a se desmembrar em interpretações individuais e vaidosas daquilo que muitas vezes não vai ser real. Falsos cristos e falsos profetas. Vocês podem contar que não vou dar uma semana para aparecer uma mensagem psicografada do Divaldo Franco na internet, né? Divaldo Franco foi recebido por não sei o quê, né? Porque quem sonhou e quem recebeu não vai falar, por medo, inclusive, de ser desacreditado, né? Então, nem mesmo ele falaria. Nem mesmo o Chico Xavier falava de tudo que ele lembrava, segundo o Geraldo Lemos Neto, que herdou aí toda a obra do Chico Xavier para administrar. São mais de 40 mil anos a memória de Chico Xavier. Chico Xavier, que citado também pelo Geraldo Lemos Neto, foi em uma das suas vidas Platão, o filósofo grego. A gente fala seguidamente porque a gente não pensa muito nisso, né? Platão parece um mito da Grécia, antigo, né? Mas são almas que reencarnam, né? Que vivem, e felizmente nós tivemos a presença no Brasil aparentemente fragmentado, não é? Por uma pobreza que não sai do chão, que não é por acaso, com problemas diversos, mas não só o Brasil, o mundo todo, né? As pessoas lá na faixa de Gaza agora podem passar fome, né? Por causa dos bombardeios e aquela guerra, independente da posição de A ou de B, humanos passando fome e lembram que Deus existe, e muitos rebeldes pensam: onde é que está Deus? Então que não age, né? Porque a necessidade que o mal venha, mas ai daquele por quem ele vier, disse Jesus. E não falou o mal, falou o escândalo. Porque se nós não aprendemos pelo amor e usamos a inteligência ainda de forma egoísta, por muita insistência, sempre na expectativa de prevalecer e de sermos mais do que o outro, não aprendemos, como diz aqui o Evangelho, que o mais forte deve ajudar o mais fraco a se desenvolver, é um ciclo. Uma hora a gente vence, né? Uma hora a gente apanha, né? Quem apanha não esquece. Então, assim acontece na vida. E a ausência do Divaldo Franco, então, para concluir, fisicamente só vai tornar mais digna a sua obra. No futuro, não sei quando, nós veremos, né, registrado que o Brasil teve esses luminares do cristianismo. Eu, claro que não estou dizendo aqui que é a reencarnação de algum apóstolo, mas se comparássemos, né, o apostolado de Jesus, os primeiros, a função que eles tiveram. São João Evangelista viveu, cuidou de Maria mais uns anos, até ela desencarnar, por determinação de Jesus, né? Jesus disse: ó, filho, eis aí a tua mãe, né? E vice-versa. Lá com 90 e tantos anos, ele ditava e as pessoas escreviam lá o Apocalipse, que era a visão desta época. Ou seja, isso há 2000 anos atrás ele viu essa época, São João Evangelista, né? São Paulo, que não conviveu com Jesus, mas depois que se converteu, usou a sua inteligência, né? E recebia psicografias também, para formar um cristianismo nascente, né? Enviar correspondências da prisão, muitas vezes. Nesse filme que tem na Netflix, vai lá São Lucas na cadeia. Né? Lucas era o parceiro. Que era um médico grego, que também não conviveu com Jesus, não é? E acaba ficando preso lá também junto, pedindo para ele voltar a escrever. Ele disse: eu vou morrer, não tenho mais nada para falar. Né? E aí ele disse, convenceu ele a escrever mais coisas que mudaram a origem do cristianismo, né? Mudaram a direção, ou seja, era necessária aquela costura, aquele momento. Se você conseguir mudar uma cabeça, Jesus trabalhou com 12 pessoas, né? Você não sabe a potência que uma pessoa pode ter. A gente vê aí os poderosos, uma liderança, não é? É capaz de movimentar o mundo por uma decisão. Então vejam que Deus
mandando Jesus, e Jesus dizendo que eu e o Pai somos um, era Deus na Terra. Com o poder de Deus, que criou a Terra, fez ela se desmembrar do Sol, nos criou, porque nós existimos e não vamos deixar de existir, mesmo que a gente desencarne. Tudo isso está na doutrina espírita. Então os novos apóstolos, né? Eu acho que um novo São Paulo, se fôssemos dizer dentro do espiritismo, né, poderia ser um Divaldo Franco, não é? Uma comparação no novo cristianismo, já que se perdeu o mundo espiritual, aquilo que nós já repetimos, mas a gente repete porque as pessoas se renovam e também a gente grava e gera curiosidade. A palavra reencarnação foi retirada do Evangelho 300 anos depois, né, do desencarne de Jesus. Ou seja, por 300 anos os primeiros cristãos acreditavam como os espíritas. Sabiam expulsar os espíritos obsessores, porque, né, Jesus autorizou que os apóstolos, que eram médiuns, que já tinham desenvolvimento físico, né, na sua mediunidade, a fazer curas, a distribuir energias, diziam que a sombra de São Pedro curava, né, e curava mesmo, segundo, porque era um médium poderoso, era um espírito já amadurecido de outras vidas. Foi cortada pela política romana naquele momento, onde se transformou em ressurreição, algo inexplicável. Como é que você vai ressurgir no mesmo corpo físico, né? O ressurgir do invisível, e ficou um mistério, e o mistério começou a ser oculto, não que eles não soubessem, mas foi colocado nas sombras do domínio, e assim toda a história que se fez, que terá que ser reconstruída, porque se Deus dá a cada um segundo as suas obras, ele coloca, né, as pessoas na mesma posição. Eu vou concluir dizendo, né, que na reencarnação, por exemplo, aí eu não podemos provar, mas já vi uma foto na internet, num grupo de espiritualistas, que o Papa Leão XIII era igual ao Leão XIV, seria a reencarnação dele mesmo, né? O que pode ser possível para corrigir os próprios erros. Não é? O Papa Francisco, por exemplo, né? Porque Deus não vai aniquilar a Igreja Católica. O Espiritismo corre o mesmo risco se nós não lembrarmos a figura de Divaldo Franco, de Chico Xavier, e começarmos a inventar modismos que não precisam, dogmas, né? E coisas que não precisam, esquecer que a lei de causa e efeito é individual, a cada um segundo as suas obras. E outras religiões cristãs, porque ainda nós estamos no início, ou seja, no fim das provas e expiações, são as provas mais difíceis. É o trabalho de conclusão de curso, é o mais complicado ser cristão até os próximos 20, 30 anos. Não podemos desanimar, mas os luminares estão indo, eles nos trouxeram até aqui, agora vai. O professor te leva até a prova, te dá a matéria, mastiga, te dá a oportunidade, agora tu faz a prova. Eu não posso fazer a prova por ti, eu não posso sentar na classe da minha filha e dos meus filhos e fazer a prova por eles, agora vocês vão. E aí nós vamos ter que saber, né, onde está a porta estreita, onde está a missão do perdão, para depois começarmos a regeneração. E continuarmos infinitamente a caridade, porque aqueles que se apartarem de nós podem ser nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, como tem no livro Exilados por Amor, aliás, não é? Que pode partir nosso coração e irem para os umbrais inferiores em outros lugares e, portanto, a nossa felicidade não será plena. Sem amor, sem caridade, nós não vamos ser felizes sozinhos. Tudo isso está na doutrina espírita. Divaldo Franco foi um apóstolo do espiritismo, a Mansão do Caminho vai continuar como continuou a obra de São Pedro e, portanto, eu sou feliz por isso, porque eu acredito. E peço que Deus ajude a me fortalecer na fé, na prática. Acreditar é bom. Não trair a própria fé, que é o desafio que nós precisamos avançar na certeza de que, mesmo assim, podemos continuar. E que bênção melhor, né? Saber que você não tem outro caminho a não ser a felicidade. Então, com o benefício de tudo que Divaldo Franco influenciou na minha cultura espírita, influenciará, tenho certeza, porque vou ouvi-lo muitas vezes ainda e vou reler as suas obras, vamos fechar os nossos olhos, dedicar a ele esse momento e levar a esse irmão a gratidão de nos ter dado a sua vida, a sua energia, a sua coragem, o seu amor
por quase um século de vida dedicada a transmitir a palavra de Jesus. Quem serão os próximos apóstolos, nós não saberemos. Poderemos até viver na escuridão por algum tempo se esquecermos a mensagem dessas lideranças. Então, que a gratidão seja a nossa oração deste momento. Muito obrigado, querido Divaldo Franco. Que assim seja.